Hoje, quando a gente fala disso para um investidor que busca essa diversificação proporcional ao seu perfil, a gente tenta deixar isso muito claro, de que a proposta para um tipo de ativo como esse não é olhando, claro, uma carteira de curto prazo, é olhando realmente uma reserva que você tenha disponibilidade para trabalhar o horizonte de médio e longo prazo e que vai fazer sentido. Você sabe que tem uma demandada muito grande, né, dessa última geração para cá, nessa questão de investimentos desses ativos, né? Pessoas que são até conduzidas, como, por exemplo, como o Thiago Nigro, que acaba orientando essas pessoas, né, a entrar nesse mercado financeiro, que começou ali há pouco tempo atrás com o Bitcoin, e depois passou a variações maiores, né? Você tocou no assunto do imobiliário, que eu escuto muita gente falando sobre ele também, incentivando a entrar nesse mercado. Eu tenho receios ainda de entrar, porque eu não tenho, como eu falei no começo, eu sou leigo na questão financeira. Mas você acha que é um mercado de risco muito alto, mesmo tendo essas pessoas migrando, tantas pessoas indo para esse mercado de investimentos financeiros de ativos não conservatórios? Não tão conservadores, né? Na verdade, o risco ele sempre vai existir, Carlos. Sim. Independente de você ir para um ativo exclusivamente conservador, ou mesmo você buscando algo que lhe dê um retorno melhor e que aí você se propõe e se dispõe a assumir esse possível risco. Mas eu acho que é hoje um mercado que está desenvolvendo, sim, quando a gente olha a renda variável principalmente, aí eu incluo diretamente esses ativos de um risco que exige ali do investidor um perfil mais arrojado, mais agressivo, né? E eu te digo que a gente precisa realmente trazer esse olhar desse desenvolvimento, até porque a gente hoje, num contexto mundial, um dos países com uma das menores expressões em renda variável no contexto mundial, e quando a gente olha percentualmente falando de população também. É claro que isso passa por uma questão de amadurecimento e mais educação financeira na base, porque hoje a gente tem aumentado nesses últimos anos essa participação dos investidores nos ativos de risco, não tenha dúvidas. E a gente tem um fomento muito grande de conteúdos hoje nas redes sociais como um todo. Então, de fato, a internet ajudou a propagar isso ainda mais. No entanto, a gente ainda tem, primeiro, né, um dado conflito para com as informações que são veiculadas, a depender dos canais que você utiliza, e, ao mesmo tempo, eu ainda tenho uma postura cultural que busca muito market time, busca muito um contexto de retorno rápido, infelizmente. E que aí, muitas vezes, aquela reserva que eu consegui hoje ter disponível, eu vou para um ativo de risco e que, na verdade, ela não poderia estar ainda no ativo de risco porque eu não tenho a minha reserva de emergência, por exemplo. E na primeira oscilação de mercado, eu me assusto e, na verdade, realizo um prejuízo que não necessariamente eu precisaria realizar naquele momento. Ou seja, a pessoa que não está preparada para ter essa não emoção do mercado financeiro. Ainda, exatamente, não só por uma questão de conhecimento realmente e também de escolha para com aquela reserva. Agora, recentemente, há pelo menos uma semana atrás, um pouco mais, a gente teve a divulgação do Raio-X do Investidor, que é uma pesquisa, na verdade, feita por uma entidade de mercado e justamente retratou ali muito grande que ficou muito claro que no contexto hoje de escolhas como forma de você buscar alternativas para você que seja, né, ter retorno melhor com o seu dinheiro, a gente teve um aumento expressivo das apostas digitais, né, as famosas bets. E até teve um jargão assim utilizado que era o jogo do tigrinho. Isso. Ele tem 7 vezes mais pessoas participando do que na própria Bolsa de Valores hoje no Brasil.
Então, isso retrata realmente um contexto de que, em geral, claro que essa quantidade de pessoas hoje que buscam as apostas digitais não exclusivamente estão fazendo isso porque associam investimento, naturalmente que não. Tomás por aquela questão fantasiosa que acontece de na rede social. Rápido. Retorno rápido, exatamente. De retorno que acontece rápido. na própria rede social, né? E aí, justamente quando a gente vai desmistificar a escolha desses canais, né, e dessas alternativas, a gente vê muito claramente ali que as classes, principalmente a classe D e E, ela associa esses jogos de fato a uma forma de como se estivesse querendo ter retorno, como se fosse um investimento. E na verdade não é. É uma jogada de marketing também, né? Total. Pouco tivemos esse, a gente pode considerar até como um jogo de azar, né? Sim. Que pouco tivemos no Brasil os jogos de azares que foram banidos do Brasil na época, né? E agora retornou o Bets. Nada contra o Bets, pelo amor de Deus, mas é um jogo de aposta rápida, como você falou, que o marketing deles faz com que você se fantasia por aquilo e aposte cada vez mais. E que tem ali a sensação de um ganho rápido. Um ganho enfim, rápido, às vezes exatamente. até pelo prazer de jogar, de apostar, enfim, a emoção. Porque alia-se muito o futebol, né? Sim. Hoje a luta em relação a isso, as apostas. É que a gente está falando de um contexto, na verdade, muito generalista, mas existem inúmeras opções, né? Inúmeras alternativas. Aqui a gente está colocando mais como se fosse realmente um caça-níquel. Exato. Né? Que aí, de fato, você está colocando ali a sorte no destino, né? Vamos dizer assim. Diferentemente quando você aposta num nível de que você entende que determinado time ou determinado jogador, determinado jogo, enfim, dê um resultado específico ou atinja uma meta específica, né? Enfim. Mas, de fato, fica muito claro que quando a gente entende hoje as escolhas que o investidor faz para com as suas alternativas de guardar dinheiro, muitas vezes elas ficam distantes, de fato, do seu objetivo em si. Poxa, eu tenho o objetivo de comprar uma casa, sim, mas eu me propus a fazer isso em 5 anos. Então, não necessariamente você precisa buscar alternativas que lhe dê ganho rápido. Você tem 5 anos, a gente está falando de médio prazo, empiricamente falando, né? Uhum. Então, você pode ter alternativas de buscar rendimentos melhores para esse prazo, mas inevitavelmente você vai ter a necessidade de abrir mão de liquidez, que é aquela ideia de disponibilidade do recurso. Uhum. Você vai ter necessidade de certamente assumir ter uma tolerância um pouco maior do que tão somente no conservador. E é claro, aquela ideia de você associar que eu consigo ter um ganho rápido em X tempo porque eu estou seguindo, que seja um amigo, que seja um influencer, que seja determinado, enfim, isso é muito sensível, tá? Não sou contra diretamente a todo esse conteúdo, mas eu tenho algumas ressalvas, porque não necessariamente a receita que você está me passando serve para mim ou serve para ele. Sim. Entende? Exatamente. Eu tenho que ter conhecimento para fazer essas escolhas. No contexto geral, voltamos àquele princípio, né? Você tem que não pode ser uma pessoa tão emocionada, porque até isso eu escuto de alguns investidores que eu acabo atendendo aqui, sobre essa questão, né? Você tem que trabalhar o seu emocional, porque você vai ver valores altos em que você achou que chegou lá e uma queda muito brusca em que você achou que perdeu tudo. Uhum. Se você no meio do caminho retirar ou fizer um movimento contrário, você acaba perdendo o jogo, né? O impulso da questão financeira.